Oi, gente, bom dia, bom dia. Então, hoje, uma quinta-feira, dia 25, com a nossa aula de ciências, módulo 1, agora na página 211, continuando o nosso assunto sobre solo, vamos falar sobre o solo e os seres vivos. Então, vamos observar essa imagem aqui. Olha só, uma casa no campo, um agricultor trabalhando, umas vaquinhas pastando. Pastando quer dizer comendo, tá, gente? Comendo uma graminha, um capinzinho. Aqui tem um destaque, olha, para uma formiga carregando a sua folhinha, sua comidinha para o formigueiro. Temos um tatu saindo da sua casa, né, do seu abrigo, que é o buraco. Então, ele pede que a gente identifique os seres vivos na imagem acima. Temos vários, né? Temos o homem, o ser humano, temos as vacas, temos a formiga, temos o tatu, temos algo mais? Não. Então, ele pede que você comente com os colegas a interação de cada ser vivo com o solo na imagem acima. Gente, a interação é o seguinte, é a relação, no caso aqui, do homem com o solo. No solo, ele construiu a sua casa, no solo, ele plantou o que ele vai comer, certo? O seu alimento. Do solo vem o alimento para a vaca, né? No solo, a formiga construiu o seu abrigo, a sua casa. E o tatu também no solo, ele se abriga, ele faz buraco e vive lá dentro. Então, tudo tem a ver com o solo, ok? Os seres vivos, eles podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dele absorvem a água e nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre o solo. Então, gente, olha só, aqui nós temos as plantas, né, que se fixam no solo, tá? Nós temos o ser humano, mais uma vez o homem, plantando aqui o seu alimento. Então, os seres vivos se relacionam com o solo de diferentes maneiras. Muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a qualidade do solo. Veja a seguir. Vamos a seguir, então, na página 212, ok? Nós temos aqui, olha, falando sobre a cobertura vegetal, que, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos, né? Olha só. A cobertura vegetal, ou seja, folhas, raízes, certo? Tudo isso vai proteger o solo, não é mesmo? Já a presença de alguns animais, como as minhocas, vai auxiliar a entrada de ar e a entrada de água também no interior do solo, certo? Então, aqui você está vendo minhocas no solo e esses animais auxiliam na nutrição do solo por meio da produção do humus. Vamos ver o que significa humus? Humus é o material liberado no solo pelas minhocas após a digestão de restos de seres vivos presentes nele. Olha só. Então, a minhoca auxilia aí na liberação do humus, na produção. Aqui a gente tem o quê? O ser humano, né? Ele pode utilizar o solo para cultivar plantas, criar animais, para se alimentar, para realizar construções, para extrair minérios. A gente viu na aula passada, né? A extração de minérios, a mineração, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos e outras atividades também. Nessa foto aqui, você está vendo, olha só, indígenas confeccionando linha com algodão cultivado para confeccionar ornamentos na aldeia Piulaga. Piulaga fica em Mato Grosso. Então, olha só,
Estão confeccionando linha com o algodão. O algodão, gente, é uma planta, certo? A planta é algodão. Então, gente, solo é fonte de riquezas. Desculpa. Desde que os europeus chegaram ao Brasil, olha só, no final do século XV, o solo brasileiro foi muito utilizado e explorado. Criação de animais, cultivo de cana-de-açúcar, exploração de pedras preciosas. No caso aqui, olha, essa foto que vocês estão vendo, essa imagem, é a exploração de diamantes no Brasil. Esse é uma pintura, né, que retrata um momento desses. Então, a extração de pedras preciosas, como o diamante, o ouro, foram algumas das atividades desenvolvidas no Brasil entre os séculos XV e XVIII. Olha só. Então, há bastante tempo o nosso solo é explorado. Então, vamos lá. Aqui nas atividades, nós temos na atividade 1, ele pede que você analise as afirmativas e escreva V se for verdadeira e F se for falso. Então vamos lá. O solo é composto de diferentes elementos como rochas, folhas secas, raízes, animais, água e ar. Verdadeiro, é isso mesmo. Alguns animais, como as araras, fazem seu abrigo no interior do solo. Não, né, gente? A arara é uma ave, então ela não faz o interior o abrigo no interior do solo. Na superfície da terra existem somente um tipo de solo. Também é falso. A gente viu que existem vários tipos de solo. O solo pode ser utilizado pelo ser humano para cultivar alimentos, criar animais, fazer construções, entre outras utilidades. Verdadeiro. Então vai ficar assim: V, F, F, V, ok? E agora no caderno você vai reescrever as afirmativas que contêm informações falsas corrigindo. Por exemplo, a B, que é falsa, diz: alguns animais como as araras fazem seu abrigo no interior do solo. Então você vai dizer: as araras não fazem seu abrigo no interior do solo. Ok? E depois, na superfície da terra, existe somente um tipo de solo. Você vai colocar: na superfície da terra existem vários tipos de solo. E na 2, ligue cada imagem à relação com o solo que ela melhor representa. Ou seja, esse aqui, olha, o que você está vendo aqui? É uma coruja buraqueira, né? Uma coruja buraqueira, olha só. Ela tá fazendo o solo de abrigo, certo? Tem aqui, olha só, uma pessoa retirando plantas, né? Tá obtendo alimento, obtenção de alimento. E essa aqui, olha, é uma araucária, uma planta, certo? Fixação e absorção de nutrientes. É para cá que você vai ligar. E aqui, gente, na última página, nós temos a terceira questão. A impermeabilização do solo ocorre quando ele perde a capacidade de absorver água. A impermeabilização, gente, é quando você coloca a água no solo e a água não consegue passar, né? Não entra no solo. Então, isso é observado principalmente nas áreas urbanas e tem algumas consequências, como a citada na manchete abaixo, que é o seguinte: impermeabilização do solo aumenta risco de enchentes, diz pesquisador. Sublinhe na manchete a consequência da impermeabilização do solo. Então, aumenta risco de enchentes. Essa é a consequência. Como a impermeabilização do solo pode ser relacionada com a ocorrência de enchente? Então, você pode dizer o seguinte: que com a impermeabilização vai acontecer um acúmulo de água sobre o solo, né? Porque a água não vai escorrer. Então, isso vai encharcar as ruas de água, as avenidas e vai causar enchentes, certo? Na C, assinale o ambiente no qual a água é mais facilmente absorvida. É aqui
ou aqui? Com certeza aqui, né? Aqui onde o chão, olha, o solo está sem asfalto, né? Sem nada por cima, então vai ser mais fácil absorver a água. Assinale outro fator que pode ser relacionado à ocorrência de enchentes nas grandes cidades. O entupimento de bueiros? Sim, os bueiros entupidos vai ocasionar enchentes. A poluição do ar? Não, a poluição do ar é uma coisa horrível, mas não tem nada a ver com as enchentes. Grande quantidade de automóveis? Também não tem nada a ver com enchentes, ok? Terminamos aqui a nossa aula de ciências de hoje e até a próxima.